2021, praticamente inteiro, ela passou por psiquiatra, pelo médico, mais ficou dentro de um hospital do que em casa. Passou muito mal, porque ela pegou o Covid, aí deu estresse, deu ansiedade, e deu problema de vários problemas que deu nela, problemas nos rins. Sei que a mente dela não estava boa, atacou o corpo inteiro. O corpo inteiro, ela ficou mal. E crente, né? Crente de assistir R.R. Soares, não perder um vídeo, uma live do R.R. Soares, de depositar o dinheiro lá para ele, apesar dela não congregar lá, mas ela é uma idolatria por esse pastor. E vai na igreja tradicional dela. Ela se apega a isso, né, ao conforto do crente, se apega às homilias que esses pastores aí, o Valdemiro, de Macedo, essas coisas, porque eleva uma palavra de esperança que eles vão alcançar uma vitória, uma cura. Eles se apegam a uma falácia, uma mentira. Então, a projeção dessa palavra faz com que eles sentem o conforto e se apega nisso, e acha que isso é fé, e que isso realmente vai acontecer. Aí, quando nós sentamos, e eu nunca sentei para conversar com ela referente à Bíblia, e ela andou questionando a minha esposa referente a isso, por que vocês saíram da igreja e tudo mais? Aí eu já tinha orientado a minha esposa, eu falei para ela assim, ó, quando alguém da sua família, alguém da minha família vier perguntar para você sobre Bíblia, como não é você que anda estudando, mas eu que passo as informações para você, mas você não sabe num total, igual eu estudo, você vai responder o seguinte, conversa com o Fernando, porque ele vai saber te responder. E aí ela começou a questionar demais a minha esposa não gosta muito desse assunto, de ficar debatendo, né? Não gosta de ficar discutindo política, religião, porque é uma escolha dela e as pessoas se intrometem. E a religião faz isso. Eles acham que porque você está dentro da religião e um dia você é obrigado a estar ali, porque senão você está perdendo a sua salvação. Você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo de um pastor, você tem que estar congregando para você não estar em pecado, participando da Santa Ceia, né? Estando em comunhão com os irmãos, senão você está em pecado. E aí a minha esposa respondeu para ela, falou assim, ó, esses assuntos assim, e ela até responde certo a minha esposa, esses assuntos assim sobre teologia, essas coisas que o Fernando aprende e ensina a gente em casa, todos nós, meus filhos, até o pequeno, a senhora tem que conversar com ele, porque é um assunto que ele gosta de conversar, eu não gosto. Simplesmente eu não participo mais porque eu não quero. Estou livre, liberto do sistema. Mente livre. Hoje eu dedico a minha vida para minha família, para os meus estudos, porque a vida que eu tenho, a certeza que eu tenho é essa que eu estou vivendo. E eu não vou perder meu tempo mais dentro de uma igreja, ouvindo falácias que não acontecem. Beleza. Aí ela foi e respondeu a conversa com o Fernando. Aí eu cheguei lá, uma boa, tomar um café. Aí ela foi conversar comigo sobre isso. Ah, eu queria entender o ponto de vista sua, né? O que aconteceu? Aí eu comecei a colocar para ela o ponto de vista e comecei a mostrar as contradições. E ela começou a tentar rebater as minhas contradições, meus argumentos. Aí eu falei para ela, assim, ah, desculpe, mas a senhora não é crente. Ah, como assim? Eu não sou crente? E aí, Denis, beleza? Boa noite. Boa noite a todos aí que estão assistindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Fernando. Aí eu falei assim, desculpe, mas a senhora não é crente, a senhora não segue a Bíblia. Ela, como assim? Não sigo, eu vou na igreja, isso, aquilo. Eu falei assim, então vamos lá, então. A senhora está buscando Deus, a cura da senhora, que a senhora está muito mal, desculpe, a senhora vir falar comigo, mas a senhora abriu oportunidade, então se a senhora deu liberdade, a senhora agora vai ter que escutar. Quando a senhora está doente, a senhora busca quem? A senhora busca Deus ou a medicina? Não, porque Deus deixou... Não, eu falei, não, ciência é uma coisa, divindade é outra. Quando a senhora... o resultado de que Deus resolve o problema é a oração. É ou não é? Sim ou não? Não, porque Deus deixou os médicos. Não, responde minha pergunta. Oração tem poder? Tem. Tá. Quando a senhora orou, resolveu? Não procura médico. Não procura hospital. Não toma remédio, farmácia. Esquece isso aí. A oração resolve, segundo a Bíblia? Aí ela ficou assim, balançada. Falei assim, então, a senhora vai querer continuar a conversa? Porque aí eu vou apertar um pouco mais a senhora. Eu vou começar a jogar mais tranqueirada da Bíblia aqui para a senhora e a senhora não vai gostar. Eu não fico brincando com a Bíblia. Eu fico o dia inteiro estudando a Bíblia. É uma coisa que eu não consigo me largar. Então eu fico estudando, tentando fazer exegese, hermenêutica, pegando os conceitos lá dos flavianos, os conceitos dos ateus, os conceitos
dos hebreus, dos judeus, dos judaítas, os ixos, eu fico estudando, porque a fé não resolve meus problemas, mas eu gosto de estudar o tema Bíblia, para entender como que eram os povos antigos, tudo mais. Eu sei que hoje Moisés não existiu, os patriarcas não existiam, isso aí é tudo conto de Pablo, é uma história, né, que os povos judeus aí inventaram para poder mostrar, florear, como o Denis falou na live dele a última vez, como o Ronaldo falou na live, eles gostavam de aumentar, florear, tudo mais, e para eles pouco importa para os judeus se Moisés existiu ou não, porque é uma história simples, não tem nada de espiritualização ali. Os judeus não espiritualizam a Taná e a Torá, mas o crente pega e espiritualiza. Entendeu? O problema da Bíblia é o seguinte, a espiritualização. Qual que é? A pergunta básica que deve se fazer é o seguinte, qual é a ferramenta usada nas igrejas? A Bíblia. Uma delas... Não, qual é a ferramenta para falar de Deus nas igrejas? É a Bíblia. Tira a Bíblia. O que sobra? Nada. Nenhum sistema religioso teria sido montado... Se eu pegasse a Bíblia e fizesse isso, o que é que daria? Se fosse poderosa e inspirada por Deus, você teria sido fulminado. Fizesse isso. É coisa que não tem poder, coisa nenhuma. Então, tipo assim, quando eu trouxe esse conceito para ela, que eu expliquei para ela, eu falei assim, eu não quero entrar no debate com a senhora, porque a senhora não vai gostar. Eu vou perguntar uma coisa para a senhora. A senhora sabe o que é exegese? Aí, buga a cabeça do crente, porque o crente não estuda. Eu não sei o que é isso. Eu falei assim, então, como que você quer conversar comigo? Só quer falar de fé? Se eu for para o campo da fé, cai também por terra. Porque, vamos lá, então, abre a sua Bíblia aí, eu peguei para ela. Abre a sua Bíblia. É até bom a gente fazer isso. Se você puder compartilhar a tela aí, abre em João 14 para nós, ô Chagas. É bom as pessoas... Pronto. É bom as pessoas, se algum dia, que vai ficar gravado no YouTube, se alguém assistir isso que a gente está falando, para as pessoas responder para nós se realmente a fé deles resolve, e se isso que está na Bíblia resolve, funciona. Vamos lá. João, capítulo 14, versículo... Do 10 ao 14. Não creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo por mim mesmo, mas do Pai que permanece em mim e faz a sua obra. Crede porque estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque... Dá uma pausa aí agora. Dá uma pausa aí para mim agora. Vou para junto Depois... do Pai. O versículo 11, aí diz o seguinte, porque tem alguns malabaristas que falam o seguinte, não, isso aí foi só para os discípulos, porque Jesus está direcionando essa conversa aí para os discípulos. Aí a pergunta que não quer calar, Jesus disse o seguinte, aquele que crê em mim. Peraí, aí eu pergunto para o cristão, você crê em Jesus? Creio. Então Jesus está direcionando para você também. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa. Aí o crente pode falar assim, mas qual que é a obra maior do que voltar a vida a uma pessoa? Porque foi uma obra hoje no mundo hoje, eu não consigo ver algo, até a ciência, por exemplo, não conseguiu ainda trazer de volta a vida alguém com 3 dias depois de morto. O crente num debate falou assim, não, mas qual que seria uma obra maior que Jesus fez? É só ressuscitar 2 uma vez, Jesus ressuscitou ressuscita 2. É maior do que Jesus fez. Ou todos que morreram na pandemia, né? Por causa do simples, não, mas onde estavam os pastores? Nada contra os pastores, mas eles pregam uma coisa que não vive, porque quando parte para a realidade da a ressurreição carnal, aí ele se espiritualiza, fala que a ressurreição agora é espiritual, é no céu, tudo mais, morreu aqui, vai ser plantado lá no céu, a ressurreição espiritual, não tem nada a ver com essa carne. O que vale mesmo é o paraíso, é a salvação da alma. É aquela manobra que o sistema religioso tem o costume de fazer, é de praxe. Interessante que não tem nada físico, não tem nada, tudo é espiritual. Então, esperando Jesus voltar, e o arrebatamento vai ser físico, né? Eles não sabem explicar esse evento, né? Como que vai ser. Eles falam que é corpo transformado, né? Mas é fake, né? Para mim é fake, porque quando você não tem prova daquilo que você está dizendo, é fake. Você está inventando uma história ali, você não tem comprovação nenhuma. É fé. Se apegar àquilo que você não vê. Você não vê que esse negócio está pronto, mas você crê. É algo invisível. Isso é a fé dos crentes, né?
Ele crê em algo que não existe. E é tão fake, que você vê que não tem na Bíblia, mas eles pegam algumas passagens para respaldar, aí um fala uma coisa, outro outra, uns falam que vai ser antes da grande tribulação, outro fala que é depois, aí já inventaram o rapto, vai ter um rapto no meio da grande, e cada um vai falando uma coisa que chega a ser absurdo. Jesus nunca disse, né, que ia voltar para buscar a sua igreja. Esse que, aí, quando você começa a falar sobre a volta de Jesus, e você pede provas, eles pegam e te lasca Paulo. Eu falei assim, não, mas eu estou perguntando de Jesus, não estou falando de Paulo. E Jesus nunca falou sobre a volta dele, sobre buscar a igreja. Assim, também, até Paulo nunca falou que ele disse que ia voltar para buscar a igreja, né? Ali na hora ele fala, e nós os vivos. Nós os vivos, e a igreja de Tessalônica. E aí tem uma problemática em cima disso ainda, né? A segunda carta lá de Tessalonicenses nem é de Paulo, né? Ela é do segundo século. O Paulo já tinha morrido há muito tempo. E outra, se fosse verdade sobre a volta de Jesus, Paulo teria mentido, né? Ou Paulo está vivo em algum lugar, porque ele falou nós, os vivos, que ficamos. Então, esse é o problema que o crente não estuda, né? Ele não faz exegese do texto, ele não coloca em prática a aula de quinta série, que é a interpretação de texto. E Paulo se inclui ali no meio, ali na passagem. Se for igreja, seria só de Tessalônica, né? Porque só de Tessalônica. Vamos supor que fosse real ali, que Paulo realmente escreveu. Na época, aquela carta não circulou todas as igrejas ali, foi só especificamente para ela, foi direcionado. Então, não faz sentido vir buscar todo mundo. Os crentes acham que a Bíblia, o Novo Testamento, circulava ali, tudo montado já, né? Eles achavam que rodava a igreja de Roma, Gálatas, acham que circulava, as pessoas abriam a Bíblia no púlpito e lia. É a mentalidade do crente. Eles imaginam isso, que a Bíblia já existia ali no primeiro século, e que eles... Paulo andava com a Bíblia embaixo do braço. Para eles, Moisés, ele não fez os 10 mandamentos lá nas pedras, ele fez a Bíblia. Exatamente. Mas, Charles, bota para a gente encerrar esse versículo aí para vocês verem, o público que está assistindo aí, para ver se isso aqui funciona. Crede em mim, que sou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim, crente, se você crê em Jesus, você tem que colocar isso aqui em prática. Que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para junto do meu Pai. Aí vem um grande problema. E tudo, versículo 13, e tudo, não é só uma coisa, duas ou três, é tudo. E tudo quanto pedides em meu nome, isso eu farei. Tem outra versão que fala, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então vamos lá. Há quanto tempo você está orando para Jesus te dar algo? Há quanto tempo que você está orando para Jesus para restaurar o seu casamento, te dar um emprego, ajudar você a pagar suas contas? Há quanto tempo você está querendo reformar sua casa? Você está querendo algo de Jesus que você está pedindo e não se cumpre? Há quanto tempo? Então, segundo esse texto, se não está cumprindo, algumas possibilidades que eu posso levantar para você aqui. Ou o texto é inserção posterior, os pais da igreja que montou a Bíblia que colocou, ou Jesus mentiu ali no texto, vamos dizer assim, que se Jesus existisse, ele falou isso, então ele mentiu, porque não acontece, você entendeu? Então tem várias possibilidades que eu posso citar ali, porque pode ser um narrador também que escreveu esse texto, colocando na boca de Jesus. Alguém que criou o personagem de Jesus, ali na passagem de João, que eu sei que mais da metade de João é montagem teológica, não foi João, e na verdade o João não foi que escreveu essa carta aí, é anônima, a maioria do Novo Testamento é tudo anônimo, mas colocaram um título ali de autores, mas quando você pega a Bíblia... Fragmentos, a Bíblia inteira é fragmentos, o Novo Testamento principalmente. É tudo fragmentos, não tem... É tudo harmonização. Tudo autores, escribas que complementaram, criaram o personagem e colocaram palavras na boca do personagem. Eu vou criar esse personagem aqui, Jesus, e vou colocar palavras na boca dele. E o Império Romano fez um trabalho muito perfeito mesmo, porque criou-se religiões. E dentro desse livro sai uma pancada aí de denominação religiosa, e as pessoas espiritualizando esse texto e acreditando que isso é verdade. Então, esse é o problema. Pega a Bíblia, coloca ela em prática, na realidade, e vê se isso acontece. E tudo quando pedir dizer meu nome, eu o farei. Se não faz, é porque ou a Bíblia está mentindo, ou Jesus está mentindo, ou é uma criação posterior,
Agora, se tudo isso, dentro dessa possibilidade que eu estou dizendo, se não acontece, é porque a Bíblia não é a palavra de Deus, porque não pode conter erros dentro da palavra de Deus. E se não acontece, e não adianta o cara pegar e falar assim, ó, é porque é no tempo de Deus. Não, o texto não diz isso. O texto não fala que é no tempo de Deus. Nem fala também que precisa ter fé para que aconteça. O texto diz o seguinte, a própria palavra de Jesus, e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se Jesus não cumpre na sua vida, é porque ele não está glorificando o Pai. Então, quando você fala isso pro crente, cara, ele fica nervoso. Eu já apresentei isso várias vezes, debate pessoal assim com crente, eles bloqueiam eu no WhatsApp, não quer conversar mais, vira a cara, eu me torno o pior inimigo. Facebook mesmo, eu tive que desfazer várias amizades com crente fundamentalista, que não sabe conversar no campo das ideias. A pessoa, você é herege, você está condenado, tudo mais, e fala um monte de baboseira. Então, para não escandalizar essas pessoas, o que eu faço? Eu desfaço a amizade, e quando vier pedir amizade, por exemplo, no Facebook, igual eu fiz com a minha sogra, eu tive que desfazer a amizade. Eu tive que tirar, ela não está nem sabendo. Mas ela não vai receber mais postagem sobre o meu trabalho. Não vai, porque ela não assiste. Ela não assiste. Então, o que acontece? Ela assiste Rei Soares, Edir Macedo, essa turminha. Então, eu tive que desfazer para as mensagens que a gente leva, que é o ponto de vista nosso, não é pesado, mas para o crente fundamentalista. Cara. O crente fundamentalista, a gente é usado. O que eu mais sou xingado nos shorts meu. Você está sendo usado pelo demônio, você é o filho do capeta, você está desviando um monte de gente pro inferno, você é isso, você é aquilo, e xinga de tudo quanto é coisa. Entendeu?